Se em 2022 a gente chegar com o mesmo cenário de 2018 e no segundo turno houver lá Bolsonaro e Lula, o senhor vai defender voto no Bolsonaro, voto nulo, voto no Lula? Ô, Kennedy, uma coisa que eu não sou é mineiro, eu sou paulista. Mas eu adoro, com todo respeito aos meus amigos mineiros, porque eles são bons, né, de bater papo, de tomar cerveja, eles são maravilhosos. A Fabiola apertou o senhor ali e falou, ele quer o Moro. Aí o senhor defende o Moro, depois fica assim, mas o Dória também é bom, o Mandetta é sensacional, o Eduardo Mas Leite é porque, aqui. assim, é que ela perguntou qual que é o melhor quadro. E eu quis dizer o seguinte, os quadros são excelentes. Se todos eles estiverem no mesmo pacote de governo, seria maravilhoso para o país. Né? Você ter figuras preparadas, técnicas, do ponto de vista psíquico, né? Fundamentalmente. Nós precisamos ter um presidente da República equilibrado, não precisamos ter mais um débil mental na presidência da República. Responda a minha pergunta sobre o segundo turno Lula-Bolsonaro. O que o senhor faria? Eu vou chegar lá. Eu tenho que trabalhar para que eu quebre essa polarização, porque eu acho que o país não aguenta mais nem Lula e nem Bolsonaro. Nós precisamos avançar, nós precisamos oxigenar, buscar alternância de poder. O Lula deu a sua contribuição. Eu já dei uma declaração para o Estadão que um Bolsonaro nos faz reconhecer a excelência de um Temer e que o governo Lula não foi tão ruim assim. Então a gente estabelece esses comparativos. Na minha concepção, a coisa mais desastrosa que aconteceu na história recente da República é o governo Bolsonaro e a figura do presidente da República. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, nós podemos sim, a minha responsabilidade enquanto agente político, deputado federal, dirigente partidário, eu sei o que eu lutei dentro do PSL para poder desbolsonarizar o partido. Não foi à toa. Se hoje a gente vive um processo de fusão, a gente pode estar nessa condição de discutir um processo de terceira via, de polo democrático, de alternância e de fuga da polarização, é porque eu também lá atrás quebrei pedra. Eu lutei, eu coloquei o meu pescoço na guilhotina. Então eu quero trabalhar para que o melhor nome que reúna os atributos, o conceito político que a sociedade exige, chegue no segundo turno. Então eu acho que tem que ser, hoje, na minha opinião, o Moro. Eu acho que ele é o que reúne as melhores condições, se você pegar cientificamente e analisar as pesquisas, e também pelo histórico aqui que eu já identifiquei, já transmiti aqui para os nossos espectadores. E aí eu acho que tem que aglutinar, eu acho que tem que trazer esses outros quadros. Não é porque eu estou em cima do muro. Porque mas se não der certo o projeto, se tiver o Lula e o Bolsonaro, não sendo mineiro, sendo paulista... Rapaz, a gente fracassou. A gente fracassou. Os partidos fracassaram. Haverá uma realidade ali na cédula eleitoral, na urna eletrônica. Pode anular, pode votar no Bolsonaro, pode votar no Lula. O senhor numa entrevista já declarou que votaria no Lula, não é isso? O senhor, se tivesse Bolsonaro e Lula num segundo turno, o senhor não votaria no Bolsonaro, é isso? Eu vou falar que eu vou fugir do país? Eu tenho que ir para a urna e tenho que votar. Eu sou brasileiro. A minha responsabilidade é fazer uma opção, uma escolha. Hoje, com a condição que esse governo apresenta, que é nenhuma, é zero, não tem previsibilidade, não tem perspectiva, não tem plano. Você vê o ministro da Educação, é uma nulidade. O Ministério da Saúde é totalmente anestesiado. Não há um ministério em funcionamento. O Guedes falou ontem que o Marcos Pontes, lá, o astronauta, ele é um imbecil, um idiota, um burro. Quer dizer, você vê que o próprio governo desconsidera. O Bolsonaro, quando foi candidato a presidente da República, ele disse que no Ministério de Ciência e Tecnologia tinha uma pessoa lá que não sabia a diferença de gravidade e gravidez. E aí está lá o cientista, lá, o astronauta, o Marcos Pontes, que teoricamente seria um técnico, sendo achincalhado e avacalhado pelo ministro da Economia. Então, o deputado não foge da pergunta, tá fugindo da pergunta, deputado. Não, eu estou aproveitando para as pessoas entenderem a minha forma de raciocínio. Eu também tenho que explicar, senão amanhã vocês vão botar a manchete. Olha, o deputado Bozella é apoiador do Lula, e o meu eleitorado não entende isso. Não, eu estou defendendo a candidatura do Moro, da terceira via, do apoiamento daquele que está melhor posicionado, que aglutine com o João Dória, que aglutine com o Mandetta. Agora, se chegar num segundo turno, e eu tiver que eu e a urna tomar uma decisão, você acha que eu vou decidir pela racionalidade ou pela o estado de anarquia? Nós estamos caminhando para o estado de anarquia no nosso país. E isso é muito grave. Eu quero aquele que seja mais próximo do processo democrático. Se, infelizmente, a gente falhar, não tivermos a competência de levar o nosso candidato para o segundo turno e tiver que fazer essa opção, eu vou ter que ser
um cara com discernimento, entender que o Bolsonaro destruiu a República, as instituições, atrasou o processo democrático e fazer uma opção no menos pior. Eu não queria escolher o menos pior. Eu acho que esse debate é muito raso. A população brasileira merece coisa melhor. E é por isso que eu vou lutar. Não sendo mineiro, né? Como você falou, Kennedy, nós vamos lutar sim para chegar no segundo turno com o nome do Polo Democrático. Mas se falharmos, nós vamos tomar uma decisão para o menos pior. E na minha concepção, o menos pior hoje na fotografia do momento é o ex-presidente Lula.